Alô, alô, muito boa tarde. O Globo Esporte já está no ar e bora que a nossa segunda-feira está quentíssima, hein? Com gols e as confusões do Brasileirão. O Atlético pode deixar de jogar na Arena MRV por conta do gramado. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, hein? Vamos começar com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro vai jogar contra o Vitória hoje, 8 horas da noite, jogo lá no Barradão. E a gente, então, vai conversar agora com Maria Cláudia Bonucci, que está em Salvador. Bonucci, 2 jogos sem vitória e o Cruzeiro precisa vencer se quiser voltar ao G6, não é isso, Bonucci? Muito boa tarde. É isso, Marcelo. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. O Cruzeiro que ontem à noite foi recepcionado por alguns torcedores ali na porta do hotel onde a equipe está hospedada e veio com novidade, tá? O meio-campo paraguaio Fabrício Peralta, um dos 7 contratados, né, para esse meio de temporada. Ele foi relacionado pela primeira vez para uma partida. Peralta que chegou ao clube no início do mês passado, mas vinha fazendo trabalhos específicos de equilíbrio e força muscular na Toca da Raposa. Reforça esse Cruzeiro, né, que está vivendo uma semana decisiva. Além do jogo dessa noite contra o Vitória aqui no Barradão, na quinta-feira tem uma decisão contra o Boca Juniors, jogo da volta das oitavas de final da Sul-Americana. Por isso, o técnico Fernando Seabra pode fazer algumas mudanças nessa equipe, que, como você disse, né, não vence já 2 jogos no Brasileirão, a sequência de 3 jogos sem vencer, se a gente somar também a Sul-Americana. No Brasileiro precisa voltar a vencer para não se desgarrar justamente, né, dos times que estão ali na ponta da tabela. Vai enfrentar esse Vitória, que entrou na zona de rebaixamento e busca pelo menos um empate para sair de lá. Já já tem mais notícias e mais Brasileirão aqui no GE. O Globo Esporte já está de volta, hein? Hoje, hein, mais tarde, tem Vitória contra Cruzeiro, jogo lá na Bahia, e é por isso que a gente vai conversar com a Maria Cláudia Bonucci, que está no Barradão. E o Cruzeiro, pensando no jogo contra o Boca na quinta-feira, o Cruzeiro está pensando, o Seabra está pensando em poupar jogadores, Bonucci? Tá sim, viu, Marcelo? A gente falava sobre isso no início do GE, né? Dessa possibilidade justamente por conta de ter um jogo decisivo quinta-feira contra o Boca pela Sul-Americana, um jogo que o Cruzeiro precisa vencer. Uma ausência na equipe já é certa, que é na lateral direita. O William, ele sequer viajou com a delegação, não veio aqui para Salvador. E como o Cruzeiro não informou, né, nenhum problema, nenhuma contusão do jogador, a gente acredita que ele já está sendo poupado. Mas não deve ser a única mudança na equipe do Cruzeiro, como a gente vai ver no campinho, com a provável escalação, né? Começando pela direita mesmo, né? Sem o William, a tendência é que o Seabra improvise o Lucas Romero por ali. Na zaga, o João Marcelo também pode ganhar um descanso, e aí o Vidalba, né, voltaria a fazer a dupla com o Zé Ivaldo, função que ele já desempenhou em outras partidas, assim como o Kaique na lateral esquerda, ele que já vem algumas partidas se revezando com o Marlon. No meio de campo, o Matheus Pereira, principal jogador da equipe, também deve ser poupado, iniciar no banco de reservas. Isso abre uma vaga para, quem sabe, o Lucas Silva, né, voltar a iniciar uma partida entre os 11. Lá na frente, Lautaro, Barreal e Caio Jorge, esse é o provável Cruzeiro para hoje à noite. Marcelo. Valeu pelas informações, bom trabalho para você, Bonucci. O Cruzeiro hoje joga fora de casa, é a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vitória lá no Barradão. Será que o gramado do Barradão tá... Porque a gente tá vendo de gramado ruim nesse Campeonato Brasileiro, não tá no gibi. É quase regra, né? É quase regra. A maioria tá sendo um gramado ruim. A gente viu, por exemplo, ontem o Clássico Paulista, mais um gramado ruim lá em São Paulo. A gente tá vendo aí as imagens da chegada do Cruzeiro a Salvador. E o Vai ser um jogo complicado. Acredito que o Cruzeiro provavelmente tá com a cabeça mais no Boca Juniors quinta-feira do que no Vitória, mas é um jogo importante. E os torcedores do Cruzeiro ainda têm uma expectativa alta do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. O torcedor do Cruzeiro não quer aquele negócio, vamos abandonar o Brasileiro, vamos nos concentrar na Sul-Americana, vamos priorizar a Sul-Americana, né? Então, o Seabra, que está prestigiado, né? A diretoria do Cruzeiro, mais uma vez, veio a público dizer, não, ele está fazendo um bom trabalho, às vezes o resultado não vem, ele continua firme lá. Eu acho que a diretoria está certa. Eu vejo que a diretoria fez certo e faz certo em manter o Seabra, em dar moral para o Seabra, porque o Seabra pegou um time já mais ou menos pós-mineiro ali, que não era montado para ele, e colocou em sexto no Campeonato Brasileiro. Então o trabalho do Seabra é bom. A gente já está no meio do campeonato, no meio da temporada, é claro que haverá oscilações do time, assim como os jogadores também. Então o jogo vai ser às 8 da noite, o Vitória vem de derrota no Clássico Baiano, né, contra o Bahia, mas tem a 4ª melhor campanha do segundo turno, hein?
com 6 pontos em 9 possíveis. O segundo turno está começando agora. O Cruzeiro vive um momento de oscilação, 3 jogos sem vencer, 2 do Brasileiro e outro na Conmebol Sul-Americana. E segue no pelotão de cima aí do Campeonato Brasileiro. Com uma vitória, se vencer, chega aos 39 pontos e fica na 5ª colocação, voltando à zona de classificação para a Libertadores. Aquilo que a gente falou, um resultado importante para o Cruzeiro, uma vitória hoje. Sim, provavelmente deve vir com o time mais misto, né? O que a gente já está avaliando. Não foi relacionado nenhum lateral direito, então provavelmente o Romero deve fazer a lateral direito do Cruzeiro. Assim, a expectativa é talvez arrancar pelo menos um empatezinho do Vitória. Vitória, igual a gente falou, com o Carpini deu uma melhorada, saiu da zona de rebaixamento, mas ainda é um time inferior ao do Cruzeiro. É isso. Vamos acompanhar logo mais. Hoje à noite o Cruzeiro visita o Vitória lá no Barradão. 2-1 será o placar do jogo. Lista de relacionados e o Valor analisa a partir de agora. Manda bala aí, minha criança. O William não foi nem relacionado para esse jogo. Nem o Gasolina, né? Não, Gasolina já não estava sendo, né? 41 jogos do Cruzeiro na temporada, o William tem 40. Não tem ninguém na posição. O Matheus Pereira está nesse jogo também, mas não deve começar. Peralta. Vamos ver. O Peralta relacionado pela primeira vez. Não sei se ele e o Jonathan Jesus farão estreia nesse jogo. Acho que um dos dois vai ser utilizado. E é um mistério, né? Essa escalação. Que Cruzeiro vai ser esse colocado em campo diante do Vitória em um jogo que o Cruzeiro simplesmente não pode dar de ombros. O Cruzeiro tem a possibilidade diante do Vitória, que é um adversário que luta para sair do Z4. E quando é um time que está jogando, tentando se manter no G6, se aproximar com esse tipo de situação, com todo o respeito que o Vitória merece, o Cruzeiro tem que pensar em 3 pontos, porque 3 pontos hoje à noite significaria o Cruzeiro voltar para a 5ª colocação, somar 39 pontos e ficar ainda a 2 pontos do Flamengo e do Palmeiras, que tem 41 pontos. Você pouparia, Valu, hoje? Não, que poupar. Cara, não, deixa ele falar, não é você. Não, né? assim, Thiago Valu. A fisiologia tem que escalar. Não tem que estourar, por exemplo, o William e o Matheus Pereira, Matheus Pereira está com 8 jogos consecutivos, jogando 90 minutos. Mas quem tiver condição de jogar hoje quinta, para mim tem que jogar, de acordo com a fisiologia. E de acordo com a fisiologia, a cada 8 jogos o jogador tende a estourar. Então, o Matheus Pereira está com 8 jogos jogando 90 minutos. Não tô... Isso aqui não... Pode ter uma relação com a queda dele? Pode, mas não é isso que eu estou discutindo agora. Mas fisicamente ele não tá legal. Poupar hoje seria uma loucura. Por quê, Ti? Porque o Cruzeiro tem ainda chance de disputar o título entendo, brasileiro. Mas você não entende que o campeonato de que poupar Sul-Americana é extremamente importante? É isso que ele vai falar. É isso que ele vai falar. Poupar é diferente de colocar quem pode estourar. Isso. Poupar Sim, eu acho que hoje não tem que poupar. Não tem. O Cruzeiro tem que vencer esse jogo. Mas você não acha que é um caminho Ele tem chance, mas é mata-mata. A gente fala aqui de mata-mata. O time vai lá e perde sei lá, pro quinto da Libertad, perde pro Libertad. Cara, acontece. Eu não gostaria, acho que o Cruzeiro teria que vencer o Libertad, mas pode acontecer. Agora, ele precisa. O Cruzeiro precisa vencer o jogo de hoje. Olha aqui. Então tem que entrar hoje sem poupar. O Cruzeiro tem pontos-chave que podem ajudar a estabilizar seu desempenho em uma semana decisiva. A recuperação de jogadores importantes, o apoio ao trabalho de Fernando Seabra e o aprimoramento do ataque são os focos da equipe nas partidas contra o Vitória e o Boca Juniors. A equipe abre a semana com jogos cruciais que podem definir seu futuro na temporada. No jogo contra o Vitória, o Cruzeiro busca uma vitória para se manter na briga pelas primeiras posições do Brasileirão. Já na quinta-feira, enfrenta o Boca Juniors pela Sul-Americana, em busca de uma vaga nas quartas de final. Para frear a sequência de resultados negativos, o time precisa melhorar tanto dentro quanto fora de campo. O respaldo dado ao técnico Fernando Seabra é fundamental, apesar das críticas recentes. Seus números à frente da equipe são positivos, com um aproveitamento de 60,2% em 26 jogos na temporada. Além disso, é essencial que jogadores como Matheus Pereira e Caio Jorge voltem a se destacar, contribuindo mais para o desempenho da equipe. A falta de gols dos atacantes tem sido um dos principais problemas nas últimas partidas. Contra o Vitória, o Cruzeiro também precisa melhorar seu desempenho como visitante, já que tem apenas 3 vitórias em 11 jogos fora de casa. Ter um bom aproveitamento longe de seus domínios é crucial para alcançar seus objetivos no Brasileirão e garantir uma vaga na próxima Libertadores. E aí, galera? O que acharam? Deixe nos comentários. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber as notificações.
Até mais, Nação Celeste. Vamos pra frente!